Bom, estou aqui para a Universidade Federal do Rio Grande, no curso de licenciatura em Física, da disciplina de Física 4, para os seminários de Física Moderna e Contemporânea. O assunto que eu vou falar é radiação de corpo negro. Neste trabalho, irei apresentar e discutir as características da radiação de corpo negro para a compreensão e entendimento da física quântica. Sabe-se, né, que qualquer corpo, né, em estado natural, ele emite radiação, né? E então, né, define-se que o corpo negro, o meio ou substância que absorve toda a radiação que incide sobre ele, nenhuma parte da radiação absorvida é refletida ou transmitida. Assim, como não há trocas com o meio externo, pode-se dizer que o corpo está em equilíbrio termodinâmico. Por volta de 1900, né, dois físicos ingleses, Lord Rayleigh e James Jean, buscavam encontrar uma fórmula matemática, né, para descrever a quantidade de energia emitida por um corpo negro, usando a física clássica, mais especificamente dois ramos dela, a termodinâmica e a mecânica estatística. Aqui podemos ver, né, a representação de um corpo negro, né. Temos aqui o corpo, né, com uma fenda por onde entra a radiação e ela não escapa do corpo, né. Então, pode-se dizer que o corpo encontra-se em equilíbrio térmico, né, que não há gradientes de temperatura, pois a temperatura do corpo é constante e homogênea, né. Ele também está em equilíbrio mecânico, pois não há forças ou tensões agindo sobre ele, né. Também podemos dizer que ele está em equilíbrio radioativo, o campo de radiação do corpo é constante, e também está em equilíbrio químico, pois as taxas de todas as reações químicas são balanceadas por suas reações inversas. Então, né, com relação à emissividade e absorvividade de radiação, elas são iguais. Então, Kirchhoff estudou, né, elas e podemos dizer que o corpo, com relação às leis de Kirchhoff, podemos dizer que o corpo terá emissividade igual a 1. Qualquer corpo negro, na mesma temperatura, emite radiação térmica com a mesma intensidade total. Assim, cada radiação de determinado comprimento de onda, na mesma temperatura, também é emitida com a mesma intensidade por todos os corpos negros, não importando o material que sejam feitos. Agora eu vou falar sobre fenomenologia. A radiância espectral do corpo negro apresenta as seguintes características. Ela tende para zero, né? Tanto para frequências muito altas, né, muito grandes, quanto para frequências muito pequenas, né? Possui um máximo para uma certa frequência, cujo valor aumenta com a temperatura. Para qualquer frequência dada, a radiância espectral aumenta com a temperatura, né? Podemos ver aqui no gráfico, né? Então, essas duas últimas propriedades citadas anteriormente são descritas mais quantitativamente por leis fenomenológicas, onde temos a lei de Wien, né, que afirma que a frequência V máximo para a qual a radiância espectral alcança seu valor máximo, ela aumenta proporcionalmente à temperatura, né? Temos aqui, né, o valor máximo, né, que no caso a constante experimental de proporcionalidade, né, proporcional à temperatura. Temos também a lei de Stefan Boltzmann, né, que estipula que a potência total emitida por unidade de área, ou seja, a integral da radiância espectral sobre todas as frequências é proporcional à quarta potência da temperatura, né, e no qual a constante φ é conhecida como constante de Stefan. E ela vale de 5,67 a 10 a menos 8 watts metro quadrado por Kelvin quarto. Seguindo, né, no assunto, por meio da teoria clássica, eles tentaram explicar, né, a radiação dos resultados experimentais obtidos. Observou-se que para grandes comprimentos de onda havia certa concordância com os resultados experimentais, né?
Entretanto, para comprimentos de onda menores, havia grande discordância entre teoria e experiência. Essa discordância é conhecida como catástrofe do ultravioleta. Aqui podemos ver no gráfico aqui que temos o espectro visível, né, da radiação, e ela foge da faixa quando as frequências são muito altas, né? Não consegue. Ela foge da previsão, né? Então, os mesmos cientistas Haley e Jeans desenvolveram uma equação que explicava a radiação do corpo negro em baixas frequências. A equação que parecia expressar a radiação do corpo negro foi construída sobre todas as exposições conhecidas da física da época. A grande suposição que Halley e Jeans sugeriram foi que as quantidades infinitesimais de energia foram continuamente adicionadas ao sistema quando a frequência foi aumentada. A física clássica também supunha que a energia emitida pelas oscilações atômicas poderia ter qualquer valor contínuo. Isso era verdade para qualquer coisa que havia sido estudada até aquele momento, incluindo coisas como aceleração, posição e energia. Então, eles criaram a lei de Haley-Jeans, e a equação derivada foi a equação que tem aqui embaixo. É o seguinte: né, onde temos aqui a radiância espectral, né? Temos aqui a frequência da radiação eletromagnética, temos a constante de Planck, a velocidade da luz no vácuo, né, inversamente proporcional à constante de Boltzmann e a temperatura, né? Então, né, com este trabalho procurou-se apresentar as características da radiação do corpo negro, né, pois é de grande importância para a física moderna e também auxilia no entendimento da mecânica quântica, né, e a compreensão de diversos fenômenos termodinâmicos que ocorrem na natureza. Aqui nós temos as referências. Era isso.